No início dos anos 1960, o Reino Unido vivia uma contradição curiosa. Enquanto uma nova geração surgia, cheia de energia, atitude e desejo de mudança, o sistema de radiodifusão permanecia rígido, limitado e distante da cultura jovem. A música moderna, especialmente o rock e o pop, tinha pouco espaço nas rádios oficiais. Para milhões de jovens britânicos, aquilo que definia sua identidade simplesmente não era ouvido. Artistas como os Beatles, os Rolling Stones e tantos outros começavam a transformar a música popular, mas o rádio estatal oferecia apenas algumas poucas horas semanais desse novo som. O resultado era um silêncio forçado, um vácuo cultural. E onde existe silêncio demais, cedo ou tarde, alguém decide preenchê-lo. Foi nesse cenário que surgiu Ronan O'Rahilly, um jovem empresário irlandês com uma ideia tão simples quanto radical. Se o rádio oficial não tocava a música que as pessoas queriam ouvir, então ele criaria o seu próprio rádio. Não em terra firme, onde as leis o impediriam, mas no mar, além da jurisdição britânica. We started a thing called pirate radio. Although we're not pirates, Caroline has been linked with the word pirate. It's been heard about now since 1964, which gives us 2.25 years on the air. I would like to think we turned on this country a little. I know the word "turned on" is one of the sort of mod slang words, but I think it does indicate what has happened, because the impact of Caroline has been both an emotional one as well as a sound one. The competition at that time in radio in this country was controlled by the government, and there was very little variety, as known in most other civilized countries. In fact, this is the last country that I know of in the Western world that hasn't got commercial radio. Today it has commercial radio. There are many more operations today operating off the coast. Caroline, though, is the leader and has maintained its lead since 1964. Em 1964, um antigo navio de passageiros foi ancorado em águas internacionais no Mar do Norte. Equipado com transmissores potentes e uma equipe pequena, mas determinada, ele se tornaria o lar de uma das experiências mais ousadas da história da comunicação. Assim, nascia a Radio Caroline. O nome foi inspirado em Caroline Kennedy, filha do então presidente dos Estados Unidos, símbolo de juventude e renovação. E assim como a criança que representava um novo tempo político, a rádio simbolizava uma ruptura cultural. A partir daquele navio, a Rádio Caroline começou a transmitir 24 horas por dia, tocando exatamente o que o público queria ouvir. As vozes que vinham do mar eram jovens, livres e cheias de personalidade. Os DJs falavam diretamente com os ouvintes, sem formalidade, sem censura e sem burocracia. Em pouco tempo, milhões de pessoas passaram a sintonizar aquela frequência proibida. Estima-se que mais de 20 milhões de ouvintes ouviam a Rádio Caroline regularmente. Para a juventude britânica, aquilo era mais do que música. Era pertencimento, era liberdade, era a sensação de que alguém, finalmente, falava a sua língua. A rádio criou uma comunidade invisível, unida por ondas de rádio e por um sentimento coletivo de mudança. A Rádio Caroline não estava sozinha. Outras rádios piratas surgiram no mesmo período, transmitindo do mar ou de plataformas abandonadas. Mas Caroline se destacou. Pela qualidade técnica, pela constância e, principalmente, pelo espírito de resistência que carregava. Para o governo britânico, no entanto, aquelas transmissões eram ilegais e perigosas. Elas ameaçavam o controle estatal da informação e da cultura. A tensão cresceu, até que,
Em 1967, o parlamento aprovou o Marine Broadcasting Offenses Act, uma lei que criminalizava qualquer tipo de apoio às rádios piratas. O impacto foi imediato. A maioria das rádios encerrou suas atividades. Navios foram abandonados. Frequências ficaram em silêncio. Mas a Rádio Caroline, fiel à sua essência, tentou continuar. Mesmo com dificuldades financeiras, problemas técnicos e perseguição legal, ela resistiu. Tempestades danificaram navios. Equipamentos falharam. Dívidas se acumularam. Ainda assim, a Rádio Caroline reapareceu diversas vezes ao longo das décadas, mudando de formato, de local e de estrutura, mas nunca abandonando seu propósito original. Ironicamente, o impacto das rádios piratas forçou o próprio sistema que tentava silenciá-las a mudar. Pouco tempo depois da nova lei, o governo britânico lançou a BBC Radio 1, uma estação oficial voltada ao público jovem, inspirada diretamente no estilo das rádios piratas. Aquilo que começou como um ato ilegal acabou moldando o futuro da radiodifusão no Reino Unido. A Rádio Caroline provou que a inovação nasce, muitas vezes, à margem do sistema. 7 o'clock. And welcome to Caroline on 259. Radio Caroline. Graham Gill, Andy Archer, Mike Hagler, Brian Anderson, Johnny J, Norman Barry, John Meyer, Tony and Nicky Mercer. The Caroline family from now until 6 tomorrow morning here on 259. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to fill your head apart. Das águas frias do Mar do Norte, ecoou um som impossível de conter. A Rádio Caroline não foi apenas uma rádio pirata. Foi um movimento. Uma voz que atravessou o oceano, desafiou leis e mudou para sempre a forma como uma geração se reconheceu no som que ouvia.